Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ver se o celular fica aqui. Pessoal, nós fizemos uma entrevista, nós não, vocês, né? Com os pais. E algumas coisas eu gostaria que vocês tivessem avaliado, pensado, ponderado antes de fazer a entrevista, tá? Por quê? Porque quando você vai fazer uma entrevista, você tem que estar com o roteiro todo planejado. Você não pode ficar lá inventando na hora o que você ia perguntar, né? O que você deveria ter pensado antes de fazer a entrevista, né? Primeiro, pensar antes sobre o assunto. Eu dei 2 propostas para vocês, né? Então, vocês tinham que pensar antes o que vocês iam perguntar. Não pode chegar lá na hora despreparado, ficar inventando, né? Então, você se organiza previamente, antes de produzir a entrevista, ok? Quando você vai para a prática, quando você vai entrevistar, aí você pensa que tipo de informação você pretende obter com essa entrevista. Era sobre a infância ou era sobre as profissões, né? Então, você tem que deixar claro, né? Montar aí questões de investigação, porque a entrevista é uma investigação, né? Relacionadas ao tema que você escolheu. Isso tudo, gente, a gente faz antes, tá? É na hora, não. A escolha de um entrevistado depende do objetivo da entrevista. No nosso caso, o entrevistado já era fixo, né? Era um dos responsáveis, né? Ou era o pai, ou era a mãe, ou era a avó, ou alguém que era o seu responsável, que é o seu responsável. E 2 temas, infância ou profissão, né? A pessoa, ela tem que se sentir confortável para responder as perguntas, né? Ela tem condições de falar sobre profissão, tá? Então, tudo isso você tem que avaliar antes de fazer a entrevista. Há casos de entrevistas produzidas logo depois de um fato ser testemunhado pelo entrevistado, mas a maioria é combinada previamente. Então, vamos supor que aconteceu alguma coisa na sua casa e você ia fazer uma entrevista sobre isso, né? Sobre o botijão, a água que derramou na pia, vamos supor, um assunto assim simples. Poderia ser uma entrevista só sobre isso, mas não foi o nosso caso. Nosso caso era produzir uma entrevista com 10 questões, um responsável, envolvendo um daqueles temas lá que nós escolhemos, tá? O entrevistador apresenta o entrevistado e justifica a escolha. Isso nós fizemos, né? Porque você tinha que fazer uma escolha. Por que você ia fazer? Por que você escolheu a mãe e não o pai? Né? Isso tudo você tem que ter em mente, tá? Poderia ter conversado com ela, mãe, vou fazer essa entrevista com a senhora porque a professora passou, né? Não é chegar e falar, mãe, senta aqui. Não é assim, né? Tem que mostrar para a pessoa por quê, qual a causa dela estar sendo entrevistada, qual o objetivo da entrevista, né? Não é chegar lá e meter brasa não, viu? Com calma. A entrevista é uma situação de fala organizada. O que significa isso? Que não pode fazer igual vocês fazem na minha aula, não, que vocês não deixam falar. Você fala, ele responde, você dá o tempo necessário para essa pessoa responder, viu? Não é na tora, não, igual louco, não. Bom dia, dona Alcione, que é o caso da minha mãe. Hoje eu gostaria de perguntar para a senhora qual era a brincadeira que a senhora mais brincava quando criança. E pronto. Deixa ela terminar, deixa ela falar, deixa ela desenvolver a resposta, tá? Não sai atropelando, não. Deixa ela à vontade, tá? Outra coisa que você tem que levar em consideração, em que lugar que você fez a entrevista? Foi na sala, a pessoa assistindo televisão e você fazendo? Não, tem que ter um lugar mais tranquilo, que não haja interferência, né? Que não haja ruídos para atrapalhar a sua audição das respostas. Tudo isso você deveria ter pensado, tá? Se era um trabalho em grupo, vocês poderiam ter dividido as tarefas. Eu filmo e você pergunta e você anota. Mas não é.
né? Então era individual, então você tinha que fazer tudo, né? E ainda bem que não era em forma de vídeo, né, galerinha? Porque se fosse, daria um pouquinho mais trabalho. Quem sabe uma próxima hora, né? Então, começou a entrevista, apresenta o entrevistado, faz aquele parágrafo de introdução. Depois, cumprimenta a pessoa, não chega aí igual doido, desorientado, não. Cumprimenta ela, oi, bom dia, oi, mãe, tudo bem? Como é que a senhora tá? A senhora tá linda hoje. Ela vai estranhar, mas você tenta, tá? Agir com naturalidade, gente, super tranquilo, é uma conversa, a entrevista é uma conversa, tá bom? Expressem-se com clareza. Não. Leiam direito a pergunta. Leiam com calma. Expressem o que vocês querem perguntar com objetividade, com clareza. Perguntas objetivas, sem ficar muito rodeio, tá? Porque qual o maior problema da comunicação? É que às vezes eu falo e vocês não entendem. Ou vice-versa. Então tem que ser bastante claro, tá? Sigam o roteiro. Pode acontecer de uma pergunta surgir do nada? Pode, né? Mas siga o roteiro. Com o roteiro vocês não erram. Com o roteiro tem lógica. Com o roteiro tem sequência. Aquele dia na aula muita gente já queria ir fazer. Posso ir lá fazer? Não, calma, né? Calma, tá? Seja atento às respostas dadas. Observe o que a pessoa vai falar. Por quê? Porque em cima da resposta dela você pode fazer uma outra pergunta, mas siga o seu roteiro. Não se preocupem com possíveis falhas, caso você ou o entrevistado se atrapalhe. Não tem problema. Só reelaborar a pergunta, reelaborar, reescrever, começar novamente, tá? Como é uma conversa, pode acontecer, gente, né? De desviar o pensamento, tá? Se o entrevistado não entendeu, explica novamente a pergunta, ok? Finalize a entrevista com um agradecimento. Ninguém é obrigado a ficar respondendo pergunta, não é verdade? Então, agradece, olha, eu quero agradecer, mãe, foi ótima a entrevista, eu gostei bastante, pude entender um pouco da sua infância, que é tão diferente da minha, que não faço nada, só fico jogando Free Fire, Fortnite, né? Então, agradeça, sempre que for fazer uma entrevista, sempre que você for falar com alguém, for ouvir alguém, perguntar a alguém sobre alguma coisa, agradeça, tá bom? Lembrem-se de que a entrevista é uma fala pública. Usem as variedades urbanas de prestígio e adequem o nível de formalidade ao interlocutor. Não há problema em usar uma gíria de vez em quando, mas uma entrevista inteira cheia de gírias ou outro tipo de variedade linguística não é muito legal. Então use a linguagem formal, tá? Agora, quando a pessoa vai responder e você vai escrever o que ela respondeu, aí tudo bem. Se ela falou tipo assim, né? Aí você escreve do jeitinho que ela falou, tá bom? E o que eu vou avaliar quando eu pegar a sua entrevista? A entrevista se inicia com a apresentação do entrevistado e de sua relação com o tema. Lembra que eu falei que tinha que colocar o primeiro parágrafo lá, apresentando a pessoa. Se não tiver, já vai ter problemas na notinha. Um entrevistador cumprimentou o interlocutor? Se você começou na tora, como se não tivesse um pingo de respeito, vai ser ruim. Terceira coisa que eu vou avaliar, o entrevistador não invadiu a fala do entrevistado. Isso aqui eu quero ver, viu, João Vitor? Lara, né? A Lara, deu até vontade de ir. Vou observar se vocês, né, foram bem cordiais, bem respeitosos. As perguntas foram interessantes ou são perguntas bobas? Lembra que eu falei que era para ser criativo. Dei uma aula praticamente para vocês elaborarem. O entrevistador conseguiu aproveitar as respostas do entrevistado para formular outras perguntas. Isso aqui, né? Às vezes o entrevistado respondeu alguma coisa e você usou isso para criar outra pergunta. Olha que fantástico. Vou observar. A linguagem e o tratamento.
usados estão adequados, né? Ou você ficou lá falando uma linguagem que ninguém entende? Vou observar. A entrevista parece natural, com interação entre os interlocutores, né? O entrevistado e o entrevistador? Ou foi uma coisa bem assim, constrangedora? Vou observar também. O entrevistador foi direto, objetivo, ou ele ficou dando voltas? Então, quando a gente vai avaliar, a gente avalia todos esses elementos. Mas eu sei que vocês tiraram de letra, porque vocês são muito bons e sabem fazer uma boa entrevista, tá bom? Próxima aula, vamos tentar corrigir o exercício de entrevista, ok? Tchau para vocês, é o nosso próximo encontro.